Bom dia, meninos do sétimo ano. Antes de começar a nossa aula, eu quero dizer que estou morrendo de saudade de vocês, de verdade, certo? E estamos orando com fé, com força, para que tudo isso passe e a gente volte às nossas atividades normais, não é? Espero que vocês estejam com saudade de mim também. Vamos lá. Então, como terminamos o nosso conteúdo, a gente está iniciando, já iniciamos, né, a nossa fase de revisão. Na última aula eu falei sobre as máquinas e agora eu vou falar um pouquinho sobre a termologia, certo? Então a termologia é a parte da física que ela vai se preocupar em estudar os fenômenos que estarão associados aí com calor, com temperatura, tá? E os efeitos que o calor age na matéria, em um corpo ou em um material, a transmissão de calor, a dilatação de alguns materiais, certo? A mudança dos estados físicos da matéria, quando uma matéria ela passa de sólido para líquido, de líquido para gasoso, tudo isso tem a ver com a questão da temperatura, tá bom? Então, o que é necessariamente temperatura? O que é calor? Tudo isso tem uma diferença. Temperatura é a medida do nível de agitação das moléculas da matéria, das partículas, certo? Toda matéria, quando ela sofre uma mudança de estado físico, as suas partículas, elas se desorganizam, tá? Quanto mais sólido uma matéria for, mais organizada essas partículas ficam, tá bom? Então, para que eu transforme, por exemplo, um material sólido em um material líquido, eu tenho que aumentar a temperatura. Consequentemente, eu estou aumentando o nível de agitação das partículas desse material. Tá certo? Então, se eu tenho uma maior agitação de partículas, consequentemente, eu vou ter uma maior temperatura. A temperatura ela é medida através de um termômetro, tá? Ele é o principal aparelho que faz essa medição. E os termômetros, eles são realizados a partir de álcool, tá? Antigamente era utilizado mercúrio dentro dos termômetros, mas pela questão de poluição, pelo mercúrio ser um metal pesado, agora se utiliza álcool, né? Então, quando eleva-se a temperatura, o álcool ele sobe no termômetro, indicando o ponto exato, tá bom? Vamos falar também um pouquinho sobre ponto de fusão e ponto de ebulição. O que é o ponto de fusão? Ponto de fusão é a temperatura exata pelo qual uma determinada substância ela passa do seu estado físico sólido para o líquido, tá bom? Então, por exemplo, a água. O ponto de fusão da água é 0. Então, quer dizer que a partir de 0 graus Celsius, a água ela começa a água sólida começa a derreter, tá? O ponto de ebulição é a temperatura exata pelo qual uma matéria, uma substância, ela vai passar para o seu estado gasoso. Mais uma vez, utilizando o exemplo da água, a água ela tem o seu ponto de ebulição a 100 graus Celsius. Consequentemente, quando a água chega a 100 graus, ela começa a ebulir, a evaporar. Então, para medir as escalas de temperatura, para medir a temperatura foram criadas as escalas de temperatura, né? Então existem 3 escalas, são as mais conhecidas, que é a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin, tá? E cada país, cada região, ela vai ter a sua escala que é mais usada. No Brasil, utilizamos a Celsius, tá bom? Então, para fazer a conversão, a gente vai usar as fórmulas que eu passei para vocês no quadro, né? E vamos usar o cálculo matemático, que daqui a pouco eu mostro um exemplo. Calor. Calor, na realidade, é a energia térmica, tá? Calor é uma energia em trânsito. Quando um corpo com uma determinada temperatura, ele é colocado com outro corpo de uma temperatura mais baixa, por exemplo, esse corpo de temperatura mais baixa, ele absorve calor daquele corpo com temperatura mais alta. Então, o calor é uma energia em trânsito, certo?
Existem três tipos de processos de transmissão de calor, que é a condução térmica, a convecção térmica e a irradiação térmica. Então vejam, a condução térmica é a transferência de calor que geralmente ocorre em materiais sólidos e a propagação de calor no meio de contato. Certo? Então a condução térmica ela vai ocorrer com materiais sólidos. Já a convecção ela vai ocorrer com materiais líquidos. É quando um líquido ele passa de calor para outro ou para gases também, tá bom? E a irradiação é a propagação de calor através de ondas transmitidas pelo Sol, né? Na realidade, ondas eletromagnéticas. Vamos falar também um pouquinho sobre dilatação e contração de corpos, né? Então, a dilatação é quando alguns corpos, alguns materiais, eles tendem a se dilatar ou se contrair devido à temperatura, tá certo? E a combustão também é um processo que ele vai ocorrer aí devido à temperatura. Então, para a gente falar de combustão, a gente tem que entender o que é combustão, combustível e comburente, certo? A combustão ela é uma reação química onde será liberado calor e esse calor ele vai gerar uma queima de algum material, tá certo? O combustível ele é o material que será queimado. O comburente ele vai ser aquilo que vai permitir queimar, certo? E a fonte de ignição, certo? Vai ser, no caso, o calor, que é a energia, certo? Então, vejam, um exemplo muito claro. Eu quero queimar um pedaço de madeira. Então, o combustível é aquilo que queima, a madeira. O comburente é aquilo que permite com que a queima se realize. O comburente, nesse caso, vai ser o oxigênio. Então, o oxigênio ele permite com que o fogo ocorra. O fogo se alimenta de oxigênio. Então, é necessário oxigênio para que exista fogo e exista a queima. Então, o oxigênio ele é comburente. Ele permite que a queima se realize. E a fonte de ignição, né, no caso, seria o calor. Né? Poderia ser uma faísca ou um fósforo, qualquer coisa desse tipo. Certo? Então, existem vários tipos de combustíveis na nossa sociedade que a gente pode utilizar. E alguns desses combustíveis, eles podem ser tanto renováveis quanto não renováveis. Então, combustíveis não renováveis são aqueles derivados de petróleo, carvão, certo? São aqueles que a gente vai encontrar na natureza, mas eles demoram a ser renovados, vamos dizer assim. Tá certo? E a queima desses combustíveis, como petróleo e gasolina, eles podem gerar grande poluição atmosférica, tá certo? E existem também os combustíveis renováveis, que são aqueles combustíveis que são mais, como é que eu posso dizer, sustentáveis para nós. Porque eles estão sempre reaparecendo na natureza. Por exemplo, o etanol, ele é um biocombustível formado a partir do bagaço da cana. Certo? O biodiesel, que é formado a partir do óleo vegetal, e o biogás, que ele é formado a partir do esterco humano ou esterco de animais, tá? Lembra aí tudo que eu falei a vocês, a gente já viu essa aula, veja lá no livro, esse é o capítulo 2, para que vocês arrasem nessa prova. E por fim, as máquinas térmicas, que são equipamentos que transformam a energia gerada por um combustível em energia mecânica. Ou seja, são máquinas que utilizam calor para se movimentar. E aí a gente usa a locomotiva como um exemplo, tá bom? Então, meninos, bons estudos e até a próxima revisão.